Eu não vou falar hoje sobre graça. Aliás, graça é graça, não é? E a gente, embora havemos recorrentemente, temos que ir ao tema da graça porque há irmãos que ainda não se sentem engraçados, não é? E a gente volta, meia volta, temos que ir à base e ao fundamento da graça para que, como eu digo, para mantermos fresco alguma coisa que é de Deus. A lei realmente ela não refresca ninguém. Aliás, a palavra de Deus até diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. E a letra da lei é pesada, é difícil e precisamente ela foi isso tudo para nos mostrar que pela lei ninguém consegue chegar lá. Hoje eu vou voltar ao tema que nós temos vindo a falar e que interrompemos durante 2 semanas, ou 3, porque teve também cá o Jonatas, que é princípios ou leis para que a vida nos vá bem. Amém? Ainda só dei o título, já há gente a sair, mas estou a brincar. Ok, princípios ou leis para que a vida nos vá bem. E, na verdade, leis, estamos a falar de leis espirituais, não estamos a falar de leis no papel, porque, na verdade, em Ezequiel, Deus até tinha prometido, através do seu profeta, que viria tempos em que Deus iria tirar corações de pedra, e isto é uma alusão às pedras do Velho Testamento, às tábuas, que chama-se tábuas, mas na verdade era pedra, certo? Mas Deus iria colocar um coração de carne, um coração espiritual, onde Ele iria escrever as suas leis no nosso coração. Então, o que significa que a vida que hoje vivemos tem que partir de tudo do coração e não de informação e de letra que vem do exterior, apesar da gente ter a palavra escrita, para lermos, para confrontarmos, para termos uma base, mas sabe, a própria palavra sem a revelação do Espírito Santo pode ser uma espada para matar e para destruir. E por isso há muita gente a pregar e a ensinar a palavra, a meu ver, de forma errada, apesar de pode ser até na sinceridade das pessoas, mas, na verdade, nós falamos de leis que estão escritas no nosso coração, mas falamos também de leis que governam o reino dos céus e governam o universo. Amém? E já falámos acerca de uma. Hoje, já falámos acerca de 6 leis, hoje vamos falar da 7ª, que é a lei da semente. Ok? Diga comigo a lei da semente. Ok, então, visto o tempo não ser muito, vamos abrir em Gálatas no capítulo 6, versículo 7, e lermos uma passagem bastante conhecida, mas que é uma passagem que nos ensina e nos esclarece acerca de outras situações. E aqui estamos a falar acerca do princípio da semente, certo? Que é um princípio na vida do cristão e na vida... aliás, até daqueles que nem são cristãos. Porque a lei da semente é uma coisa que tanto dá para o incrédulo como ao crente. Certo? Ou não? Os irmãos não acham que sim? Sim. A lei da semente, ou o princípio da semente, tanto funciona para não crentes como para crentes. Porque é uma lei que está estabelecida em funcionamento no universo. Estabelecida por Deus. Gálatas 6,7 diz, não vos enganei ou não se deixem enganar. Noutras versões diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, ou seja, isto não é uma brincadeira, Deus não diz as coisas por dizer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ok? Normalmente, quando nós lemos esta passagem, até pensamos logo em coisas negativas. Pronto, olha que tu põe-te a pau, já sabes, se fizeres coisas erradas, vais levar por tabela. Mas, na verdade, Deus aqui está a dizer algo mais importante do que isto. Deus está a dizer que a semente é um princípio ao qual nenhum ser humano pode fugir. Seja cristão ou não cristão. Semente é alguma coisa que funciona na vida de toda a gente. E todo o homem usufrui desta lei, está debaixo desta lei. Tudo aquilo que o homem semear, vai colher aquilo que semear. Certo? Tudo o que semear vai colher na proporção e na qualidade daquilo que semeia. Correto? Então, estamos aqui até a falar de uma lei, à semelhança de outras, que vai para além da própria intervenção divina. Eu posso ser até um cristão que venha à igreja, que oro, e até posso ser o melhor dos corações. Mas se eu não perceber este princípio, eu vou estar a levar na minha vida com tudo aquilo que eu semeio. Certo? É alguma coisa, se eu posso crer em Deus e amá-lo muito e tal, mas depois eu vou estar a semear coisas que me prejudicam,
nem é Deus, nem vai intervir. Apesar de que eu acredito que muitas vezes Deus até intervém e nos protege pela sua misericórdia. Mas há muita coisa que vem à nossa vida que tem a ver com sementes que foram plantadas. Amém? Então, aqui Deus está-nos a alertar para esta importância de que é uma lei. Se é uma lei, eu não vou fugir. Não tem a ver com proteção de Deus, porque Deus é amor, Deus está na minha vida. Mas aquilo que eu semear, eu vou colher, independentemente se tenho Deus ou não na minha vida. Ou não é? E às vezes a gente esquece destas coisas. Porque achamos que Deus cuida de nós. E sem dúvida Deus cuida de nós. Mas Deus também nos ensina caminhos de sabedoria. Caminhos em que diz assim, se tu fores por aqui, isto vai-te dar bem. Se tu semeares boas sementes, vais ter boas colheitas. E mesmo assim, ainda assim, não invalida o facto de que na vida há coisas que vêm à nossa vida que não fomos nós que semeámos, foram os outros que semearam na nossa vida. Certo? E aí entra no plano das tribulações, das aflições. Agora, o que Deus nos está aqui a dizer é assim, tem o cuidado de não semeares más sementes e tem o cuidado de vires a semear aquilo que tu esperas colher. Não é? Já Jesus dizia isto. É assim, aquilo que vocês querem que os homens vos façam a vocês, façam primeiro vocês a eles. Ou não é? Então o princípio da semente é um princípio que está impregnado de fé. Porque a semente implica eu agir em fé antes de ter aquilo. Ah, pastor, mas a Bíblia diz para nós chamarmos às coisas que não são como se já fossem. Mas não é só falar. Aliás, as palavras também elas são sementes. Mas é agirmos naquilo em que nós mesmos queremos vir a colher na nossa vida. Então, se nós queremos que coisas melhores aconteçam na nossa vida, e há muita gente a proferir este versículo creio que de Eclesiastes, se não estou em engano, ou Provérbios, que diz que o melhor ainda está para vir, ou seja, o fim das coisas é melhor do que o princípio, correto, mas nós precisamos ter em conta que precisamos de observar, por exemplo, esta lei espiritual, que é assim, ok, o melhor está para vir, mas o melhor para vir não é apenas aquilo que Deus tem para mim, aliás, Deus pode ter o melhor do mundo para mim, mas se eu continuar a semear mal, não é, eu vou passar por graves problemas, ou não é? Os irmãos não entendem isto? Então isto não tem a ver com ter Deus na minha vida ou não, tem a ver com a minha responsabilidade em viver, em andar, em aprender, certo? Acerca das leis de Deus, leis espirituais, certo? E estamos a falar de uma lei, esta, em que Deus dá a garantia. Quando se compra um carro, se compra um eletrodoméstico, se compra qualquer coisa, nós normalmente perguntamos, até aí tem garantia? E quanto tempo é a garantia? Porque nós ficamos com a segurança de que pelo menos durante aquele X de tempo nós temos as coisas dentro da garantia, correto? Agora, Deus aqui dá uma garantia eterna às sementes. Ele diz, e a garantia aqui é para tudo. Ele diz, a semente, certo? As sementes, elas vão frutificar. Elas vão acontecer. Se forem as sementes boas, então mais ainda Deus dá a garantia de sobre essas sementes trazer depois uma grande colheita à nossa vida. Amém? E as sementes são muita coisa, não é? Então o que de bom eu semeio não invalida o que de errado eu faço. Tudo que semeia bom ou mau nós iremos colher. E nós precisamos de perceber isto. É uma lei que nós observamos no natural, é uma lei que nós observamos no espiritual. E não há como furar esta lei que Paulo diz aos Gálatas. Gente, não se deixem enganar. Não errem nisto. É importante que vocês percebam a lei e o princípio da semente. Em segundo lugar, nós precisamos de perceber o poder da semente. Diga comigo, o poder da semente. Em 2 Coríntios 9:9, diz assim, conforme está escrito, espalhou, 2 Coríntios 9:9 e versículo 10, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da justiça. Aqui Deus está a falar acerca das boas sementes. E diz a palavra de Deus que tudo na nossa vida foi Deus que nos deu. As palavras, Deus deu-nos a capacidade de termos boas palavras, ou não? É uma decisão nossa de termos boas ou más palavras. Tiago até dizia, já parecia o Evaristo. Não, o Vasco Santana. Vasco Santana, a dona não sei quem. Então você ainda agora teve a beber vinho e está a deitar água pelos olhos. Não é? Tiago dizia que como é que é possível ter um coração
Como é que é possível num momento estarmos a glorificar a Deus e no outro momento a seguir já estamos a criticar pessoas ou a murmurar ou dizer mal das pessoas? Ele diz como é que da mesma fonte podem surgir o mesmo tipo de palavras diferentes ou fruto diferente. E Deus deu-nos a capacidade da semente, boas palavras, bons pensamentos, boas atitudes, boas ações. Tudo aquilo que vem à nossa vida de bom é Deus que nos dá. E diz que Deus é Ele que dá a semente ao que semeia. Diga comigo, é Deus que dá a semente ao que semeia. Então, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que aquilo que eu tenho em mim, as capacidades, os potenciais, as habilidades, os recursos, foram dados por Deus. E com isso, eu posso ou semear bem ou semear mal. Agora, uma coisa interessante. Diz que nenhum homem em si mesmo consegue produzir a semente. E quando eu digo produzir a semente, estou a falar do milagre que uma semente tem nela. Os irmãos já pensaram no milagre que é uma semente? Ninguém dá nada por aquilo. A gente come um alperce, manda a casca para o lado, passado um tempo tem uma árvore. Não é? O milagre que tem, segue. Sabe que até nós somos aqui, somos frutos de uma semente? Hã? A abelhinha veio? Não. O pai veio e depositou a sua semente no terreno que era a sua esposa e depois aquilo entrou lá num milagre fantástico com o ovo da esposa e gerou aquilo que nós hoje somos. Os irmãos sabem que aquilo que nós hoje somos estava impregnado, estava tudo lá dentro daquela pequena semente. Os irmãos já pensaram nisso? Uma semente tem lá dentro toda a informação, todo o poder, toda a capacidade, toda a característica, tem toda a informação necessária para que nós hoje somos o que somos por causa dessa semente. Claro, não estou a falar de somos o que somos depois pela educação que tivemos e o que fomos aprendendo. Mas as nossas características e aquilo que somos visualmente, geneticamente, por aí afora, estava contido dentro do poder de uma sementezinha. A semente é uma coisa fantástica e a semente é criação de Deus. Diga comigo, as sementes são criações de Deus. Elas são poderosas, aquilo que elas contêm dentro delas é impressionante. E deixe-me dizer que o princípio da semente é isto, meus irmãos. Tudo aquilo que nós semearmos tem este poder fantástico de gerar uma vida para além da nossa maior expectativa. Amém? Os irmãos concordam comigo? Acham? Então, nós usamos a semente, nós trabalhamos com a semente, mas na verdade as sementes até vêm deste princípio divino. Deus nos dá as sementes. Diga comigo, Deus dá-me a semente. Que semente é que estamos a falar? As minhas capacidades, as palavras, a revelação, a atitude, a tudo aquilo que Deus pôs em mim de bom e que depois, na maioria das vezes, nós temos a opção de semearmos o que é bom ou semearmos o que é mau. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Aliás, Paulo até diz, se nós semearmos na carne, vamos escolher corrupção. Se nós semearmos no Espírito, vamos escolher vida eterna. Portanto, estamos a falar do quê? De uma opção de sementeira. Quem é que tem essa opção? Sou eu. Mas as sementes Deus fez chegar à minha vida. É Deus que tem a capacidade de produzir sementes e pôr essa semente como milagre de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre a responsabilidade da semente. O tempo está mesmo a andar. Certo? Então Deus dá-nos a semente, mas cabe a cada um de nós a responsabilidade de usar a semente corretamente. Para já diz uma coisa muito interessante. Diz que Deus dá semente ao que semeia. Logo aqui poderíamos dizer assim, se eu não sou uma pessoa que semeio, por que razão é que Deus me há de dar mais sementes? Certo? Não diz que Deus dá sementes aos pescadores. Deus dá a semente àquele que semeia. Por isso é que o princípio de semear, quando nós vivemos nesta perspectiva estratégica e profética, de que através daquilo que eu semeio eu estou a construir caminho para o futuro, certo? E eu continuo a semear e cada vez semeio mais e Deus vai continuamente a pôr cada vez mais semente nas minhas mãos, porque a semente que eu recebo eu não a como. Eu uso-a para voltar a semear. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Se é a mesma coisa, para que é que Deus me há de revelar mais da sua palavra e do seu Espírito se eu não uso nada disto para semear na vida dos outros? Se é só para consumo próprio. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E há este princípio de quanto mais nós libertamos, quanto mais nós damos, quanto mais nós semeamos, mais nós criamos espaço para Deus continuar com a sua frescura e com a sua renovação a vir à nossa vida.
Quanto mais nós libertarmos sementes de alegria, mais razões Deus nos vai dar para nós nos alegrarmos. Eu tenho descoberto na minha vida que Deus muito mais vezes tem feito na minha vida coisas para além do meu pensamento, porque eu decidi alegrar-me e louvá-lo, do que propriamente por estar a orar 24 horas e a fazer jejum. Porque o princípio da semente é alguma coisa que está em nós. Então a semente é algo que Deus confia aos homens para distribuir, para dar, para plantar. E em grande medida a nossa vida é resultado do que fizemos com as sementes que nós recebemos na nossa vida. Ou não? Os irmãos acham? Não há aqui condenação, estamos a falar de sabedoria, gente. Estamos a falar de princípio espiritual. Então se começarmos a plantar com fé, sementes de qualidade, sementes boas, amanhã temos a certeza que vamos ter o melhor. Porque semeamos, certo? Conscientemente, responsavelmente, espiritualmente, com fé, com coração, nós estabelecemos uma sementeira com o objetivo de colher determinado fruto. Amém? E isto é bíblico, e isto é espiritual, e isto é importante, certo? Mesmo com muita oração, ou com pouca oração, Deus garante este princípio da semente, seja em relacionamentos, seja na família, seja na saúde, seja na vida financeira ou na vida espiritual. Deus é aquele que nos dá sementes e nós temos a responsabilidade de usá-la corretamente. A pergunta fica, como é que nós estamos a usar as sementes que Deus tem colocado na nossa vida? Então não basta irmos à igreja, certo? Nem basta sabermos que Deus cuida de nós, é importante aprendermos sobre estas leis espirituais e ativá-las para o nosso bem. Amém? Então, este é um princípio que Deus tem. 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8. Os irmãos ainda estão cá? Falta 20 minutos para o meio-dia, portanto ainda tenho ali um bocadito. Eu estou aqui a tentar acelerar, que é para ver se consigo dar isto tudo. Aliás, uma das maneiras de Deus suprir as nossas necessidades, diga comigo, suprir as nossas necessidades. E suprir as nossas necessidades pode ser em qualquer área da nossa vida, certo? É através desta ferramenta que Ele criou e nos deu a nós. O poder da semente. Amém? A capacidade da semente. Então precisamos ser bons semeadores para vermos Deus trazer até nós colheitas boas, abundantes, e aqui também, e sobretudo, a semente da fé, do testemunho da palavra ao nosso redor. Bem, nós aqui temos uma história no Velho Testamento que alguns irmãos conhecem, não vou dizer todos, mas nós vamos ler. 1 de Reis 17:8. Diz assim: Veio então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei a uma mulher viúva que ali te sustente. Versículo 10. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta, e chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. E quando ela ia buscar a água, ele a chamou e lhe disse: Olha, traz-me também já agora um pão com chouriço. Não, traz-me um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija, e eis que estou a apanhar alguns gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faz como eu te disse. Porém, fazes disto primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram, ele e ela e a sua casa, durante muitos dias. Da vasilha a varinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Estamos a falar de um tempo de escassez, de fome, de necessidade. E encontramos esta história fantástica, que se fosse nos dias de hoje, apareceria logo no telejornal das 8. Falso profeta de Deus espoliou pobre viúva dos seus últimos recursos. Malandro! São todos iguais. Bem, conhecendo Deus como eu acredito, eu atrevo-me a dizer que Deus não enviou Elias à casa da viúva para matar a sua fome, mas para ser a porta do milagre para aquilo que a viúva vinha a precisar. Porque, na verdade, a viúva estava
ela ia comer a sua última refeição e iria morrer. Havia fome, não chovia há muito tempo. Mas não apenas isto. Vamos continuar a ler. É que a mulher e o filho não tinham só este problema da fome, que punha em causa a sua subsistência, mas logo mais à frente, e porque Deus sabe das coisas antemão, sabia muito bem o que é que iria acontecer na vida desta mulher. Versículo 17. Depois destas coisas, quer dizer, não é? Alguns diriam assim, bolas, então quer dizer, Deus poupou-me à morte da fome e agora vamos morrer de doença. Depois destas coisas aconteceu adoecer o filho desta mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Ele morreu. Então disse ela a Elias, que tenho eu contigo, ó homem de Deus? Vieste tu até mim para trazeres à memória os meus erros, a minha iniquidade e matares o meu filho? Respondeu-lhe ele, dá-me aí o teu filho. E ele tomou do seu espaço e levou-o para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-o em sua cama. E clamando ao Senhor, disse, ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Até o próprio Elias não estava a perceber. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes. Se fosse hoje dizia-se pedófilo, falso profeta, certo? Dizendo, ó Senhor meu Deus, faz o que a vida deste menino, faz com que a vida deste menino torne a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a vida do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe e disse, vês, aí o teu filho vive. Então a mulher disse, ó Elias, disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Certo? Tudo isto acontece em primeiro lugar pela misericórdia de Deus. Certo? Mas também pela ativação da lei da semente na vida desta mulher. Deus envia Elias e havia tanta gente a morar naquele sítio, porque é que Deus envia Elias, talvez a última pessoa naquela terra que teria condições para alimentar Elias. Então o problema não tinha a ver com Elias. Elias não comia ali, comia no outro lado. Não era? Se não era com aquela viúva, haveria de ser alguma casa mais abastada, ou algum senhor, ou uma coisa qualquer, porque Deus quando abre as portas ninguém pode impedir. Ele quando move os corações, isso não seria problema para Deus. Porque é que Deus manda Elias ter com uma viúva que só tinha uma refeição para comer, ela e o seu filho? Porque era importante para a mulher, crendo na palavra de Deus através do profeta, ela dar o pouco que tinha como semente para garantir o milagre de Deus e a resposta de Deus. E nós dizemos assim, mas porquê é que Deus não dá logo e porquê é que é preciso fazer isto? Meus irmãos, porque a gente vive pela fé. A vida vive-se pela fé. A nossa semente liberta aquilo que Deus tem para nós. E porque muitas vezes teimamos em não vermos isto e teimamos, às vezes, até em deixar que a nossa sementeira seja selvagem, nós espalhamos sementes por todo lado e às vezes sementes até menos boas e depois as coisas acontecem-nos e nós até dizemos assim, porque é que isto aconteceu? E deixa-me dizer, problemas vêm. Esta mulher não só tinha a sua fome, mas vinha esta doença sobre o seu filho. Se calhar ele até já estava doente interiormente e a gente não sabe, certo? Mas por causa daquele milagre, por causa daquela semente que aquela mulher pôs na vida de Elias, foi a porta aberta para o milagre da ressurreição do seu próprio filho. E nós precisamos de entender que às vezes a nossa semente, e quando eu digo sementes, volto a dizer, não estamos apenas a falar de coisas, de bens, de dinheiro, estamos a falar de tudo aquilo que nós fizermos. A palavra pode ser semeada no coração de uma pessoa a tempo certo. Meus irmãos, a gente nunca sabe. A palavra de Deus é bem clara, por exemplo, a dizer que a sua palavra, ela nunca volta para nós vazia. Sabe porquê? Porque ela é semente. E Deus diz, não erreis, porque tudo o que o homem semear vai colher. E Deus diz lá no Velho Testamento, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Portanto, Deus está totalmente apostado em fazer funcionar a lei da sementeira na vida das pessoas. E nós, enquanto cristãos, que temos sementes fantásticas de Deus, sementes de fé, sementes espirituais, sementes poderosas, sejam elas na diversidade daquilo que temos e do que somos, elas poderão abrir a porta para o nosso suprimento e para a nossa provisão. Esta mulher nem era de Israel. Ainda há malta que diz que no Velho Testamento não há graça. Há muita graça. Há muita misericórdia. Muitas vezes nós somos confrontados com esta situação e nós dizemos, mas eu só tenho isto. E há bocado a Marta estava a dizer, e honramos a honestidade e a transparência, porque é mesmo assim, somos uma casa onde podemos confessar e partilhar tudo o que nos vai na alma. E todos nós temos as mesmas lutas, não vamos dizer que não, certo?
Porque é fácil às vezes sermos semeadores, por exemplo, na área financeira do dízimo, quando temos um salário que depois dá o dízimo ainda conseguimos fazer bem, e quando nós temos um salário que mal dá para o pouco mal me chega, não é? E ainda assim somos confrontados, por exemplo, em pegar numa semente e darmos e semearmos, seja na vida de alguém, seja na vida da casa de Deus, seja na vida do reino, certo? E nós dizemos, Deus, eu só tenho isto. Exatamente, às vezes só aquilo que nós temos é a chave para a provisão de Deus. Temos a história da multiplicação dos peixes, do pão, ninguém pensou-se logo, é preciso 200 dinheiros para comprar pão para esta gente toda, e diz que houve um menino que trouxe a sua semente. Era tudo o que ele tinha, era a lancheira que ele levava para... E devia ser um bom lanche. Se calhar, talvez por ser criança, é que ele tinha um lanche, que os mais velhos não pensaram nisso, já não têm mães para mandar peixinho. Peixinho e lanchinho. Mas... certo? E a criança estava ali e foi trazer aquilo. E aquela semente, meus irmãos, deu para alimentar aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos. Se calhar foram para a ação social depois. Aproveitados pela tia Elisa lá do tempo. Certo? Mas nada foi desperdiçado. E toda a gente foi alimentada. Uma pequena semente, meus irmãos, pode ser um milagre tremendo nesta terra da Lausanne, na nossa casa, na nossa família. E nós, isto não ouça. E agora falando aqui na área financeira, isto não é teologia da prosperidade, isto é lei espiritual. Amém? A teoria ou a teologia da prosperidade é eu semear, certo? E fazer de Deus o meu criado. Eu estou a semear para ter um Rolls Royce. Eu estou a semear para ter uma grande casa. Mas, irmãos, a vida é muito mais do que isso. Mas o princípio da semente estende-se a todas as áreas. Aliás, nós não cremos na teologia da prosperidade, no sentido em como ela tem sido ensinada, mas cremos na doutrina da mordomia cristã. Nós somos mordomos de Deus. Tudo o que nós temos é-nos dado por Deus. E nós, quando compreendemos isto, somos mordomos dele. Certo? Então nem nada é nosso. Mas isto não invalida que eu possa semear, seja finanças, seja tempo, seja serviço, seja entrega, certo? Seja palavra. E eu vou ter o fruto disso. A verdade, meus irmãos, é que quando nós, se for para mim, agora não posso atender. Quando nós compreendemos o poder da semente, certo? O nosso cuidado é que semeamos boas sementes, mas na maioria dos casos eu nem sequer estou preocupado quando e como é que eu vou ter a minha colheita. Que isso está nas mãos dele. Esta mulher ouviu a palavra, creu, entregou a sua semente, ela não fez aquilo que ela tinha pensado, porque se ela comesse a sua semente, ela iria morrer. Que era a última comida que ela lá tinha. Mas ela ainda encontrou semente para dar àquele homem, para que a porta do milagre para a sua vida aconteceu. Então, se nós optarmos por comermos as nossas sementes, amanhã vamos ter necessidades. Semear é um estilo de vida, diga comigo, é um estilo de vida. Deus realmente não queria que nós vivêssemos preguiçosos. Chamou-nos pescadores de homens, chamou-nos semeadores. Aliás, a questão da semente está muito ligada a todo o conceito do reino de Deus. Diz que o reino de Deus é como alguém que pega no arado. Amém? É alguém que cuida da terra, arranca os pedregulhos, todos os impedimentos e trabalha para a colheita, para a sementeira, para ter uma colheita. Amém? Seja no sentido das almas, seja no sentido de tudo. Então, esta mensagem e este tipo de princípio e de pensamento, ela é alargada a todo o conceito do reino de Deus. A palavra de Deus diz que semear é um estilo de vida. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, e algumas passagens que já não lemos há muito tempo, e hoje vamos ler. Diz assim: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu nunca sabes qual das duas irá prosperar, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui, o sábio, o pregador que escreveu este livro de Eclesiastes, que é conhecido como o livro mais ácido, mais azedo da Bíblia, está-nos a dar sabedoria. Ele diz, semear não é uma coisa ocasional, é um estilo de vida. Semeias de manhã, a gente acorda de manhã e diz assim, aonde é que eu vou semear hoje? Semeio na família, não é?
Semeio na minha relação com Deus, semeio na relação com alguma pessoa, semeio a palavra de Deus e semeio o que tiver que semear, aquilo que for importante, aquilo que eu sentir e desejar semear, eu vou semear. Agora, é importante perceber, meus irmãos, que nós não somos apenas semeadores ocasionais. A vida do cristão deve ser um estilo de vida de sementeira. Porque diz que nunca sabemos qual das sementes é que elas vão prosperar. Mas que alguma delas vai prosperar, vai prosperar. E eu quero sementes que prosperem na minha vida. Amém? Na verdade, não sou eu que prospero. A semente é que prospera na minha vida. Hein? Então deve ser um estilo de vida, algo que eu faço constantemente. E eu, ao perceber esta lei espiritual em operação, eu adoto isso na minha vida. E, por exemplo, Eclesiastes antes, no versículo 4, diz: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. O nosso, portanto, nem semeia, nem cega, não colhe. Então o nosso semear não pode depender das nossas circunstâncias. Amém? Mas tem que depender da nossa fé nos princípios divinos, nos princípios espirituais, para que eles funcionem. As circunstâncias não podem governar a nossa vida. Amém? Mas o reino de Deus deve governar a nossa vida. Então não podemos ficar especados a olhar para as circunstâncias, nem podemos ficar à espera que venham melhores dias. Eu acho que é por isso que as pessoas andam tão cinzentas, porque há tudo à espera que chegue o verão. Nunca mais chega. Não é? Está tudo à espera, não é? Que venha um bom tempo para se lavar a casa, para se limpar, para se fazer alterações, para limpezas, arrumações, porque está tudo à espera que o tempo estabilize. Gente, quando a gente passa a vida à espera, nós nunca vamos semear. E se não vamos semear, não vamos colher aquilo que nós queremos semear e ver acontecer na nossa vida. Semear é um estilo de vida. Diga comigo, semear é um estilo de vida. Porquê? Porque se nós ativarmos este princípio, nós vamos ter colheitas. Lucas capítulo 6, 36. Eu gosto de ler a Bíblia. Os irmãos gostam de ler a Bíblia? Está nela a nossa base, certo? E ela só faz sentido para nós porque o Espírito faz com que ela faça sentido para nós. Certo? E por isso nós sempre estamos a encontrar coisas novas. Mas aqui, por exemplo, fala acerca da importância da semente. Vamos ler no versículo 38. Lucas 6, 38. Dai, ser-vos-á dado. Ok? Então vamos pôr aqui. A Bíblia do homem diz: recebei e depois então dai. Não é? A Bíblia aqui diz: não, o princípio da semente é este. Primeiro tu semeias. Primeiro tu dás. E depois vai ser dado a ti. A sério? Nunca tinha pensado nisto. Certo? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Isto até parece a história daquela lá de Coimbra, da Rainha Santa Isabel. Certo? E diz também, porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Agora, o interessante desta passagem, nós já falámos, isto não tem a ver com dinheiro, por exemplo. Este é um versículo que sempre se usa para falar com dinheiro, mas na verdade Deus está a falar de misericórdia. Porque no versículo 6,36 diz: sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Portanto, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Estamos a falar de quê? De sementes. Sementes de atitude, sementes de ação, sementes de amor, de perdão, de misericórdia. Mas este princípio aplica-se a tudo. Se tu queres ter misericórdia, tu tens que semear misericórdia. Eu tenho uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que era um fariseu aziado, mas completamente. Aquilo até chateava. Onde ele estava, toda a gente eram desgraçados. Dedo apontado, era só palavra e tal, ultraconservador, os bons princípios, a boa pós, a boa atitude. Até que há pouco tempo, teu os pés pelas mãos, fez a maior borrada da vida dele. Agora, ai, a misericórdia do Senhor, e espera que as pessoas tenham misericórdia para com ele. E claro, quem é um bom filho de Deus sempre vai ter misericórdia para todo, mas às vezes a vontade é pegar num pano encharcado de vinagre e dizer assim: ó meu ganda malandro, então tu não tiveste misericórdia para ninguém, não semeaste misericórdia, não semeaste perdão, não semeaste graça e amor, mas agora quando toca a ti já queres ter?
Agora já o Senhor é misericórdia, já não leva em atenção os teus erros e as tuas faltas, e às vezes a vontade que a gente tem é pedir 5 minutos ao Senhor, lhe vira a cara para o lado, Senhor. Olha, está ali um anjo a chamar por ti, vai lá ter com ele. A gente pega num pau abençoado e pumba, até descarregarmos todo o amor que está em nós. Mas o princípio está cá, o poder da semente. Seja misericórdia, seja perdão, seja uma atitude de não condenação nem de julgamento. E ele diz, porque da forma como nós medirmos, estamos a falar da medida, e por isso quando nós damos, ser-nos dado boa medida. Porque a medida é na proporção da medida com que nós também semeamos. Porque Deus dá esta garantia sobre a sementeira. Nós sempre vamos ter de acordo com a qualidade e com a proporção daquilo que nós semeamos. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Amém? Porque diz, conforme nós medimos, depois nos vamos medir a nós. Ai, não gostas? Olha, paciência, foi aquilo que semeaste. Pronto, mas isso sou eu a brincar. Não, isto é só. Nós sempre iremos receber. Vamos aqui a um versículo muito interessante, que já não lemos há 2 séculos. Malaquias 3:10. É que este versículo foi tão preferido até à medula que eu optei durante muito tempo não ler. Há tantos outros versículos para falar sobre. Certo? E o problema destes versículos é que nós dizemos, isto é lei, isto é lei. Ok, mas a lei refletia princípios. O problema é que estava constituída em forma de lei e quem chumbasse um ponto da lei estava chumbado mesmo. Estava aflito. Mas nós precisamos de olhar para além da lei e perceber o princípio que está por trás. Veja bem, diz assim, Deus está a dizer aos seus filhos, gente, isto é a vossa semente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ao templo, para que haja mantimento na minha casa. Ou seja, primeiro tu trazes a tua semente e com a tua semente providencia e supre a necessidade da minha casa. Seja da minha casa, seja daquilo que Deus nos dirigir, certo? E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante nesta passagem Deus estar a falar sobre estas áreas e revelar-se a si mesmo como Senhor dos Exércitos. Ele não diz que é o Senhor da provisão, ele não diz que é o Senhor da graça, do amor, não sei o que, ele diz é o Senhor dos Exércitos. Porque cada vez que nós semeamos a semente como deve ser, Deus entra em riste como capitão dos exércitos de Deus para nos defender e proteger. Há aqui revelação, gente. Certo? E diz que se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, medida, recalcada, sacudida e transbordante, que dela vos traga maior abastança. Então, nós trazemos a semente e nós podemos dizer ao Senhor, ó Senhor, então vamos fazer ao contrário. Tu primeiro fazes com que a maior abastança venha à minha vida. Certo? Primeiro enches a minha vida. Primeiro enches os meus celeiros, os meus lagares, enches-me de mosto. Certo? Trazes-me tudo bom. E depois então aí eu vou trazer a minha semente à tua casa. Não é esse o princípio. Porque o princípio é a semente. E a semente é um acto de fé. Qualquer agricultor ali fora, qualquer pessoa sabe muito bem. Lógico, hoje a gente vai ao supermercado e compra plantas já crescidas. Temos quem plante isso por nós. Mas toda a gente sabe que até mesmo isso implicou semear uma semente. E depois de semear a semente ainda tem outra coisa muito interessante. Que é regar a semente. E aí nós regamos com a nossa expectativa de fé, com o nosso louvor. Deus, obrigado porque eu sei. Oh, obrigado, Senhor. E nós celebramos e nós louvamos. Amém. Isso é como eu quando plantei a minha sementezinha aqui na Elisa. Hein? Não é? Uma delas. E ela engravidou. Eu não fiquei à espera de que a criança nascesse para eu celebrar o meu filho. Todos os dias eu falava para a barriga da minha mulher. Agora faz eco. Não, eu falava e orávamos pela Catarina e eu dizia, e eu já nem sequer sabia que ela é menina, porque até à altura dela nascer nós não sabíamos. Foi pela fé mesmo. Mesmo com não sei quantas ecografias nunca se percebeu. Mas nós agimos em fé e comprámos tudo para a menina. Hein? E eu lembro que eu todos os dias orava sobre a minha semente. Eu estava tão focado, eu sabia que aquilo era a minha semente, eu tinha plantado e eu estava a cuidar da minha semente. Eu não posso fazer nada para ela. Não, percebe? A semente em si tem o milagre de Deus, mas há uma parte que eu tenho que fazer. E como é que eu rego as minhas sementes? Com ações de graças, com louvor, certo? Com fé, com expectativa. Aí sim entra a minha palavra de fé, chamar às coisas que não são como se já fossem, mas primeiro eu tive que lá meter uma semente. É que há esta ideia macaca que a gente
fala para o nada e o nada aparece. Sim, Deus pode fazer isso. Eu acredito que até em determinadas situações isso acontece. Mas tem muito mais poder se primeiro eu meter uma semente e depois então eu confessar sobre aquela semente, que aquilo vai dar algo de fantástico. Então, estamos aqui a falar de princípio. Vocês semeiam para que haja mantimento na minha casa. E eu, por sua vez, vou derramar na vossa casa para que haja mantimento na vossa com abastança. Tão simples, isto não é um negócio, é o princípio da sementeira. Ai, pastor, mas eu não quero. Epá, não queres, não queres, não tem problema. Não há aqui lei, não vais para o inferno por causa disso, acho eu. Não vais, não. Certo? Não há aqui maldição, porque isso era consequência de uma lei escrita. Não há, mas há aqui um princípio. Se eu não semeio bem, se eu não semeio como a palavra de Deus me ensina nas diferentes áreas da minha vida, eu também não posso esperar ter aquilo que eu preciso e que eu desejo, se calhar em momentos certos. Porque muitas vezes o nosso milagre está na semente que Deus nos pede para nós semearmos e nós entregarmos. E depois no versículo 11 diz assim, então por amor de vós, e esta é uma frase que ninguém fala nesta parte, diz que não é por amor ao dinheiro. Deus não precisa do nosso dinheiro para coisa nenhuma. Nós é que precisamos do semear para vermos o milagre de Deus na nossa vida. Deus está-nos a ensinar isto, não porque temos que cumprir uma lei, Deus está-nos a ensinar isto porque por causa do seu amor por nós, por causa daquilo que Ele quer alcançar na nossa vida, isto está a chover, certo? Por causa da bênção que Deus quer ver crescer na nossa vida, Ele está-nos a ensinar um princípio, uma lei espiritual, gente. Não é por causa do dinheiro, nem é por causa da lei, é por causa de Deus abençoar a nossa vida. Por causa, também por amor de vós. Também, portanto está a falar, antes também era por causa do amor a vós. Então repreenderei o devorador. Ó pastor, mas para repreender o meu devorador é melhor ir lá à casa falar com o meu marido. Que o tipo devora-me aquilo tudo. E ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vida no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Isto não é lei, isto é princípio. Amém? Isto é princípio. Hoje não temos uma lei que diz ou fazes ou morres. Ainda bem, fomos resgatados de toda a maldição da lei. Mas o princípio mantém-se o mesmo. Certo? O princípio mantém-se o mesmo. E é um princípio de fé, e é um princípio de consagração, e é um princípio de entrega. Que horas são? Já passou da hora, caramba. Mas termino dizendo só isto. Sementes precisam de uma boa terra. Certo? Marcos capítulo 4, versículo 3, está-nos a falar acerca do semeador e da semente. Porque Deus usou muitas vezes, Jesus então também usou muitas vezes esta imagem da agricultura, da importância da semente. E na verdade, meus irmãos, até nós, hoje somos o que somos, porque alguém semeou uma semente da palavra na nossa vida. 4.3 diz, ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Versículo 6, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e vingando e crescendo, davam fruto. E um grão produzia 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui esta passagem está-nos a falar, logicamente, da palavra de Deus. Sabemos, porque a explicação vem nos versículos a seguir, sabemos que o semeador é o que prega, a semente é a palavra de Deus, e as 4 terras onde a semente caiu são as 4 respostas das pessoas à semente que nelas é plantada. Certo? Sabemos nisto. Correto? Então há aqueles que rejeitam, há aqueles que recebem com alegria, mas sem profundidade, porque quando vêm as lutas logo se perdem. Há aqueles que ouvem, mas os cuidados, as preocupações, as ambições da vida sufocam a palavra. E depois há aqueles que ouvem, e os que ouvem e recebem dão fruto, que é isso que a gente quer. E aqui também até se comprova aquilo que lemos há bocado. Lança a tua semente pela manhã e à tarde também, porque não sabes qual dela vai prosperar. E na verdade, agora vou-vos dizer uma coisa assim. Sabe porque é que a importância de sermos semeadores como estilo de vida? É porque, na verdade, e neste contexto, a estatística mostra-nos que 75% da semente que é lançada não prospera. Por isso é que Eclesiastes diz, nós não sabemos qual delas é que vai prosperar. Certo? Claro que a gente pode perceber isto, ou também podemos tirar aqui a sabedoria e dizer-nos assim, ok, mas se eu souber, não é? Porque aqui dá a sensação, o semeador saiu a semear, e parece que ia a cantar, vou para o Jardim da Celeste, e mandava sementes para todo lado,
não é? E aquilo, a semente caía em todo lado. Ora, logicamente que um agricultor prepara a terra primeiro, é ou não é? Vê a terra, olha, aqui está uma boa terra para semear, ninguém vai semear em terrenos. E é importante também termos esta percepção. Mas também é verdade que nem toda a semente prospera, mas por isso mesmo precisamos ter um estilo de sementeira constante. Ainda assim, eu acredito, mesmo as sementes que não prosperam, a gente pode não ver o fruto imediato ou o fruto visível, mas há um fruto diante de Deus, que é o facto de nós sermos pessoas de coração largo, de coração generoso, de coração de sementeira, um coração de fé, um coração que não está totalmente preocupado ou focado na colheita que se vai ter, mas em dar glória a Deus através daquilo que tem e faz. Mas há este princípio. Mas se nós pudermos também ter a percepção de que estamos a semear em bom terreno, sabe, por isso eu costumo dizer, e às vezes a malta acha que nem todas as pessoas que chegam ao pé de mim a contar a história da carochinha, eu me sinto movido a semear na vida deles. Até porque já houve tanta gente e tantas situações em que nós semeamos. Quando eu digo semear, estou a falar finanças, estou a falar tempo, estou a falar da palavra, de oração, de cuidado, certo? E aquilo é um saco roto. Aquilo ali nada prospera. E a gente percebe que, às vezes, assim, epá, então este não é uma boa terra para continuar a semear. A não ser que Deus me diga, continua a fazê-lo, porque mais tarde ou mais cedo vai haver uma colheita na vida dessa pessoa. Mas a verdade diz, a palavra diz, que nem toda a semente irá prosperar em terrenos, porque estamos a falar de respostas, por exemplo, da parte das pessoas, mas eu acredito que há uma colheita, se não material, há sempre espiritual na nossa vida, porque Deus vê a semente que a gente lança e vê o nosso acto de sementeira. Mas também é importante aqui percebermos isto. É bom também escolhermos a terra onde nós plantamos e nós semeamos. Certo? Bem, mas eu não vou agora entrar por aqui afora. Na verdade, Malaquias até fala de duas coisas distintas. Fala de dízimos e fala de ofertas alçadas. E o princípio ali é que o dízimo é para sustento da obra. As ofertas alçadas são para outros projetos, para outras situações, para outros investimentos. Mas seja como for, para mim tudo funciona como semente. A gente traz, a gente semeia e Deus vai cuidar a seu tempo e na medida certa trazer à nossa vida aquilo que nós precisamos. Então, o que é que isto tudo nos ensina? Ensina-nos que nós devemos ser semeadores, certo? Estilo de vida, generosos, gente de fé. E mais, e há uma palavra que eu aqui não tenho. Aliás, nós lemos há bocadinho. Vou só terminar aqui lendo este versículo. Ok? Ora, aquele que dá semente ao semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos de justiça. Deixe-me dizer que Deus tem dois desejos. Deus não tem apenas o desejo de que tu venhas a colher muito, mas Deus tem o desejo de que a tua sementeira também continue a aumentar. É que nós pensamos, bem, eu vou semear isto porque eu quero isto, portanto, chega. Portanto, é só para aquele objetivo. Mas sabe, volto a dizer, Deus dá semente ao que semeia. E quando Deus vê que em nós há a atitude de semear, Deus continua a aumentar a sementeira da nossa vida. Ou seja, a trazer sementes à nossa vida. E nós dizemos, então, mas Deus só traz sementes? Não, porque a semente é proporcional ao pão para se comer. Porque diz aqui, certo, que dá semente ao que semeia e pão para comer. Ou seja, de tudo aquilo que nós somos e temos na nossa vida, seja material, espiritual, emocional, há uma percentagem que é sempre para a semente. E eu volto a dizer, nós comemos a semente, nós comprometemos colheitas. E esta é uma lei espiritual que opera para nós. Mas eu não acredito nisso. Ok. Eu também posso não acreditar que se subir acima ou um arranha-céus e a mandar-me cá para baixo, que eu vou voar. Eu não acredito que eu vou cair. Mas experimenta. Não é? Experimenta. Há leis que a gente até desconhece, mas que estão em operação à nossa volta. Só os cientistas é que as percebem. Certo? Podemos não acreditar, podemos não fazer, mas isso não invalida a verdade.
e não invalida este princípio, esta lei espiritual, que está em operação nas nossas vidas e até está na vida das pessoas lá fora. Elas o fazem sem senso, sem noção. Por isso é que tudo aquilo que a gente semear de bom, nós vamos colher de bom. Tudo aquilo que o homem semear de errado, vai colher de forma errada. E vai trazer prejuízo à sua vida. E o desejo do coração de Deus, porque é um Deus de graça, de misericórdia e de amor, é dizer assim, meu filho, isto é tudo teu. Agora usa bem. Usa bem. Sabe qual é a mentalidade? E agora vamos pegar aqui na questão dos dízimos. A mentalidade é que quando nós começamos a converter, a fazer uma transição de uma mentalidade de lei para a mentalidade da graça, as pessoas preferem assim, ai, não é preciso dar. Ai, não vai acontecer nada se eu não der. Ai, então vou deixar de dar. Porque tinha uma mentalidade de lei. Tinha uma mentalidade, eu vou fazer isto porque senão cai-me uma maldição na cabeça. Porque foi assim que fomos ensinados. Mas deixe-me dizer, a graça leva-nos para um patamar de responsabilidade. Eu aí já não posso dizer que a culpa é da lei. Não, a responsabilidade é minha. Eu faço ou não faço, mas aí eu vou ter o fruto daquilo que eu faço ou não faço. Amém? É um compromisso. É um princípio espiritual. E a Marta falou de alguns exemplos, eu poderia dar-vos muitos exemplos, de que Deus, no momento certo, Ele tem aberto sempre as portas de suprimento e provisão para a nossa vida. E isso não quer dizer que a gente não tem meses difíceis, não quer dizer que às vezes o mês é mais comprido que o salário, por exemplo. E isto falando em termos financeiros, mas também nas outras áreas, meus irmãos. Às vezes nós estamos esgotados emocionalmente por dentro, mas ainda assim temos tempo e temos amor para dar a alguém. Mesmo que sendo nós os primeiros a precisar disso. Às vezes a nossa cabeça parece uma máquina de lavar na hora da centrifugação. Mas mesmo assim decidimos ainda semear a nossa atenção. E uma palavra de conselho a alguém que ao pé de nós se calhar está-se a queixar de uma unha encravada. Hein? Às vezes está uma pessoa, não sei o quê, e o outro está todo torcido e todo coxo e ainda vai lá ajudar. Meus irmãos, tudo isto são sementes, é a nossa decisão, é a nossa opção em fazê-lo. Eu só tenho isto, já não me resta mais nada. Então também já estou, olha, viver mais um dia ou morrer já, vou agir em fé. Não era? A viúva podia ter pensado assim, e de qualquer das formas, isto só me dá para mais uma refeição e depois vou morrer, ela própria disse. Então, olha, por que não arriscar? Por que não agir em fé? Estou-me a lembrar de dar esta passagem, esta palavra, e este exemplo, entre outros. Se calhar os irmãos não sabem, mas em julho, nosso filhote ele vai para a Inglaterra, vai estudar, através de um programa de bolsas do governo britânico, vai trabalhar, vai estudar e vai-se, por isso mesmo, sustentar lá e estudar durante 3 anos, e depois logo se vê se ele vem para cá fazer massagens ao pessoal ou se massaja outro povo. Logo se vê. Mas entre estas coisas e as várias dificuldades que foram surgindo e o que é que isso implicava para nós, por exemplo, nós orámos sobre isso e nós tínhamos a expectativa, e às vezes há coisas que nós nem oramos, mas porque nós vivemos uma vida de semear, no momento certo a coisa chega à nossa vida. Também quem determina o tempo da colheita não somos nós, é Deus, a seu tempo. E uma das coisas que era preciso, e falou-se, porque havia a possibilidade de ele ir para o ano passado, mas optámos e pensámos que era bom ele ficar cá mais um ano e tentar aprender inglês, ou estudar inglês mais tecnicamente, para se preparar. E depois pensámos também que seria bom, já que ele vai cá estar um ano, que arranjasse um trabalho qualquer, um part-time, uma coisa qualquer, certo? E arranjar. Andámos a ver, para estudar inglês, ou tinha que ir para Coimbra, ou tinha que ir para longe, e trabalho também não havia. Depois, no espaço de pouco tempo, em, semanas, houve 2 coisas que... E vocês vão dizer, isto foi uma coincidência. Ok. Mas sabe, eu já deixei de viver nas coincidências há muito tempo. Quando a gente percebe Deus, no espaço de semanas, foi assinado um protocolo aqui com a Academia de Balé da Lancaster School, que é uma escola que a gente conhece, a minha cunhada já trabalhou para eles, no Porto, e eles vieram abrir um polo exatamente aqui na Lausanne. E logo na mesma semana ou na semana a seguir, o clube de rugby convida o meu filho para ficar lá a trabalhar num estágio profissional.
E eu só estou a falar destas duas coisas, podíamos falar de muitas mais coisas. Então, este último ano foi um ano muito confortável. Foi ou não foi, ó puto? É o meu puto. Porquê? Porque não implicou grandes esforços. Estudou inglês aqui, trabalhou, tem poupado o seu dinheirinho durante este ano e as coisas têm-se vindo todas a encaixar. Agora, claro, a gente semeia, a gente espera e a gente bate às portas também para tentar resolver situações por vezes, certo? Mas nós temos visto na nossa vida, e não estou a dizer que não temos passado às vezes momentos complicados, e aliás quem acompanha a nossa vida sabe que em muitas áreas temos tido às vezes tempos difíceis, com a nossa família, de saúde, enfim, todas estas situações. Mas sabe, nós não desistimos de semear, e semear bem. Semear em oração, semear em palavra, semear em tempo, em generosidade, semear, e eu cada vez mais, Deus tem-me ensinado então a semear com sabedoria. Mas isso quer dizer que o pastor nunca diz nada de mais? Às vezes digo, até de menos. Às vezes também planta algumas coisas, não é? Não sei se funciona, a gente logo ir a seguir ao Senhor, epá, mete aqui um bocado de herbicida nesta porcaria. Eu não devia ter dito isto, eu não devia ter tido esta atitude, mas sabe, mas se nós crescermos na proporção em que nós vamos aumentando a semente de qualidade na nossa vida, mesmo as sementes menos boas, elas serão mais fáceis de lidar no futuro. Eu acredito no princípio, na lei espiritual da sementeira. Agora até vou dizer, agora estou a falar para as cadeiras vazias, não estou a falar para os irmãos. Vir à casa de Deus também é sementeira. Eu sei que para os irmãos não precisam de ouvir isso, estou a falar mesmo para aqueles malandros invisíveis que hoje vieram aqui. Não, estou a brincar. Compromisso com a casa de Deus é uma sementeira. Compromisso em estarmos uns com os outros é sementeira. Amém? Relacionamentos é sementeira. Tempo com Deus é sementeira. Meus irmãos, tudo na minha vida é sementeira. Aquilo que eu semei na minha alma é importante. Aquilo que eu semei na minha vida espiritual é importante. Aquilo que eu semei nos outros, extremamente importante. E tudo gira à volta disto. Tudo que o homem semear irá colher a seu tempo. Se não desfalecermos, se não nos cansarmos, se não deixarmos de ver a importância disso, nós vamos ter colheitas fantásticas. Eu quero continuar a ter colheitas fantásticas. Mas eu tenho este cuidado de vos dizer isso. Eu nem sempre faço boas sementeiras. Há alturas que andamos mesmo meio estúpidos, não é? E... Ui. Mas depois a gente volta lá outra vez. Não, Deus, eu quero semear com estratégia. Eu quero semear profeticamente. Eu quero semear com fé. E depois eu vou esperar a seu tempo, no tempo certo. Às vezes a gente até já nem espera e não espera, porque já nem se lembra da semente. E depois as coisas acontecem e dizem, pá, caramba, o que é que eu fiz para ter tal bênção? Se calhar foi alguma coisa que eu semeei há muito tempo atrás, até semeei, e isto acontece muito. O semeador lança a semente à terra, diz que ela tem que morrer, e às vezes isto é outro princípio. A gente semeia e a gente até já nem se lembra da semente. Até já esqueço, porque o objetivo daquela semente nem era o nosso bem, era o bem dos outros. Amém?